Me Conta de Você. Então, Me Conta de Você hoje também tem um prazer imenso, enorme. Eu estou super feliz de ter aqui com a gente Rafael Satie, o nosso vereador. Uma pessoa super simpática, incrível, e eu queria muito saber a sua história. Satie, a gente conta também com o Marcos, que é do Papo Logimex, que também encantado com você, quer participar. E me conta de você, onde você nasceu, o bairro, enfim, um pouquinho do Satie. Que bacana. Para nós. Nosso programa é justamente isso. Eu aqui, como estreante no fato de lhe conhecer, também serei plateia para ouvir aí a sua história, essa tua corrida e essa tua jornada. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês. Quero parabenizar por essa infraestrutura maravilhosa, um podcast excelente, muito bem localizado. Acho que todas as iniciativas de comunicação são extremamente importantes para a democracia. Para mim, o maior brasileiro de todos os tempos foi o Dom Pedro II. Tá? Eu tenho uma estima muito grande por ele. E já no final aí do seu reinado, haviam muitas críticas e charges das matérias dos veículos jornalísticos da época. E os seus conselheiros mais próximos diziam, você vai deixar essas pessoas fazerem chacota, fazerem charge? Ele disse algo muito interessante, imprensa se combate com a imprensa. Notícia se combate com notícia. Então, quanto maior o número de iniciativas de comunicação, liberdade de expressão para a nossa democracia, melhor. Por isso, eu parabenizo vocês por esse trabalho, pela infraestrutura. Vê-se nos mínimos detalhes que vocês realmente trabalham com muito esmero, muita dedicação. E depois eu já agradeço também pela oportunidade de estar falando aqui com vocês e, óbvio, falando com a audiência querida e qualificada de cada um de vocês. Bom, Rafael Satie, como você disse, se chama Rafael Silva Ferreira de Lima, já começa por aí. Na verdade, o Satie vem da minha esposa, então eu casei e peguei o nome da minha esposa para mim. Ora, jurava que era seu. Que legal, ó. Não sou machista, tá vendo? Legal. E Satie é francês? Não, Satie é japonês. Japonês? O nome da minha esposa é Tiemi Satie, não é sobrenome, é um nome composto, é como se fosse Ana Clara, Ana Lúcia, né? E significa filha da felicidade. Eu peguei esse nome para mim porque eu sou músico também, então já que é para falar de tudo aí, não é? Então, eu sou músico. Que legal! Sou músico e daí eu acreditei muito na minha carreira musical e geralmente um músico, um artista, ele usa um nome artístico. Como na Globo, né? Você vê muito artista da Globo que tem um nome, um sobrenome que de fato não é o dele, né? E tal. Grazi Massafera, por exemplo, né? Possivelmente ela tem outro nome, Massafera é um nome artístico. E, bom, Rafael Satie acaba sendo essa ideia de ter esse nome artístico para que eu pudesse me apresentar como um músico e tudo mais. Acabou que a galera me chama de Satie e acha que a Tiemi Satie é Satie por causa de mim, mas eu sou exatamente o oposto, né? Bom, então eu nasci no Morro do Encontro, no Complexo do Lins e na favela do Jacarezinho também, porque eu sou de uma família desestruturada, né? A saber, um pai que teve um filho com uma mãe, mas que não se casaram, né? E nunca tiveram uma vida a dois com tempo ali, aquele tempo hábil, como qualquer casal ali, qualquer família normal, comum. E por essa razão, minha mãe morava no Morro do Encontro, no Complexo do Lins, meu pai no Jacarezinho, então ficava nessa idas e vindas ali para casa. Meu vizinho, dos né? dois. Morro do Encontro. Seu vizinho. Mas ali no Engenho Novo, então conheço tudo. Rua Barão do Bom Retiro e tal. Eu tô ali desde 98. Você mora ainda no Engenho Novo? Moro. Poxa, que legal. Estudei no Colégio Pedro II, da Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo. A minha vida é no Engenho Novo. Minha igreja é no Engenho Novo até hoje. Então, toda semana eu estou resolvendo as coisas naquele bairro que eu tenho muita estima, inclusive. Então, a sua igreja é onde era o Santa Alice? Não, ali é a Nova Vida. Ali é a igreja que minha mãe se batizou, inclusive. Minha mãe me levou muito para aquela igreja ali. A minha igreja é o Ministério Apacentar do Engenho Novo, na Rua Barão do Bom Retiro, 220, na esquina com a Marechal Rondão, já lá na ponta, próxima à estação de trem. Tá, eu congrego lá, me converti ao evangelho aos 16 anos de idade, na mesma igreja, mas quando a igreja ainda era no Morro do Encontro. Então, essa igreja cresceu muito lá, precisava de um espaço maior, mais bem localizado, e daí nós descemos para a Rua Barão do Bom Retiro, e aí estamos até hoje. Então, sou casado, muito bem casado, com a Tiemi Satie, que vocês já sabem. Tenho um filho maravilhoso, o Emanuel Satie, que é uma bênção de Deus na minha vida. Ele é maravilhoso. A família foi uma coisa muito importante na nossa vida, que isso advém também da igreja evangélica, né?
Então, eu começo a minha vida a partir da igreja evangélica. Costuma dizer que existem 3 momentos muito importantes na vida de um homem. Primeiro, o momento que ele nasce, o dia que ele nasce. Depois, o dia que ele nasce de novo, que é o batismo nas águas. E depois, o dia que ele descobre o propósito pelo qual ele nasceu. E tudo isso eu descobri na igreja, né? Eu descobri com aquelas pessoas do bem, da paz, que pregam o amor, a longanimidade, a benignidade. E a igreja foi fundamental para a minha vivência, para o meu crescimento, até mesmo um pouco de ressocialização. E a igreja foi fundamental também para que eu tivesse alguns entendimentos práticos da sociedade, que diante de um ambiente difícil de família, dentro de uma favela também, ele acabou perdendo um pouco perdendo, né, algumas referências. Eu acho que um jovem, quando nasce, uma pessoa que nasce, cresce dentro de um lar desestruturado, e aqui é importante levar em consideração que o lar desestruturado, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de riquezas, eu não estou falando de É base, né? Estou falando de base de família, você ter a referência do seu pai na sua casa, a referência da sua mãe. Quando o jovem ele nasce diante de um contexto dessa forma, sem referência, sem base, é muito complicado ele seguir. Eu não estou dizendo que a culpa dele fazer coisas erradas é a responsabilidade de seus pais, muito pelo contrário. A responsabilidade é sempre do próprio indivíduo, sempre daquele que cometeu determinados atos. Mas é óbvio que você está muito mais vulnerável e suscetível a ser influenciado por questões externas quando você não tem uma base muito forte dentro do teu lar. Por isso que a igreja, aos 16 anos de idade, foi fundamental na minha vida, porque ela, o cara ali, o pastor, a figura do pastor, para muitos jovens periféricos, que foi o meu caso, ela representa também uma figura paterna. Sim. Pastor puxa a orelha. Rapaz, claro. História é essa aí? Você quer namorar todo mundo? Pô, tem que ter um foco na tua vida. Tá estudando o quê? O que você quer ser? Você vai estudar onde? Qual a universidade? Caramba. É uma cobrança boa, né? Uma cobrança boa, é óbvio. Claro, é o que faz evoluir. É o que faz evoluir, não é verdade? Muitos jovens falam, meu pai é chato, minha mãe é chata. Valoriza o seu pai, cara. Valoriza os seus pais. Chatice boa, porque eu queria ter um pai ali na minha cabeça. Ali, vai que tem que ser assim, tem que conquistar aqui, vai pra cima. Queria ter. Infelizmente não tive a possibilidade. Infelizmente, óbvio, foi por opção do meu próprio pai e tudo mais, né? Hoje eu olho pro meu filho de 12 anos e falo, cara, é inadmissível, inaceitável você crescer longe dele, longe dessa pessoa aqui, que é o seu bem mais precioso, você tá entendendo? Mas, ocasiões da vida, eu acho que cada um é responsável por suas decisões e por suas escolhas. Eu acredito que meu pai sinta muito orgulho de mim, meu pai é vivo e tudo mais, tá tudo bem. Eu amo o meu pai, embora a gente não tenha uma proximidade muito grande, eu sou muito mais próximo da minha mãe, essa sim, né, que ela é pai, ela é mãe, ela é professora, ela é instrutora, ela que me redarga e que me exorta. E é uma simpatia também. Maravilhosa, a mulher da minha vida junto com a minha esposa, Tia Miss Satie. Então, aprendi o que é empreendedorismo com ela. Eu conto um pouco disso no meu primeiro livro, Capitalismo e a Favela. Você teve um negócio na Barão do Bom Retiro, não foi? Sim, eu tive uma hamburgueria lá, o Delicious, ali na Barão do Bom Retiro, número 92. Abri a loja pelos meandros de 2014 e fechei a loja em 2019. Dia 15, abri a loja no dia 6 de setembro de 2014 e fechei a loja no dia 15 de janeiro de 2019. A loja muito boa, ganhei grana, trabalhei honestamente, a gente tinha ali o auge, 12 funcionários, né, ambos de carteira assinada, além dos motoboys, que eram prestadores de serviços e tudo mais, mas infelizmente em decorrência da violência, em decorrência do abandono, do contexto que nós vivemos na atualidade, não é? Eu sofreu assalto. Sofri ali, né? 2 assaltos e a loja foi arrombada 2 vezes. Para quem não entende, a loja, ser assaltado já é um trauma, né? Mas ter um estabelecimento arrombado é uma violência. É uma violência e é de uma impotência. Total. Se chegar na tua loja, ter a televisão arrancado da parede, a porta aberta à força, o queijo para fora, isso que sobrou, porque até queijo os caras levaram, mercadoria. É de um desânimo, e foi ali naquela ocasião que eu decidi realmente fechar o estabelecimento. Falei, pô, não dá. Ou é o meu CPF ou é o meu CNPJ. Ser aqui com o coração aflito, com família, com uma série de coisas. O Brasil hoje, o custo do Brasil hoje ele é absurdo, porque você tem que lutar contra os preços, você tem que lutar contra os seus oponentes, que até então é uma luta saudável, faz parte do jogo, e o cliente, inclusive, até ganha com a luta dos comerciantes, dos oponentes. Quanto mais opções de negócios, melhor serviço, melhor preço, a lei de oferta e demanda vençam melhor. Mas
se fosse essa só a luta, estava tudo bem, mas você tem que lutar consigo mesmo, porque empreender é uma luta diária, são 10, 14, 20 leões por dia, e você agora também se vê tendo que brigar com o Estado, que além de ser o seu maior sócio, por intermédio dos impostos, eles não, exatamente, ele não acrescenta em absolutamente nada. Então, garante o dele e não te dá segurança. Poxa, você não tem segurança para você funcionar. Para você ter segurança, você tem que fazer amizade com o policial que faz a ronda e que o policial, de certa forma, não é o culpado por esse problema, porque, como é que ele vai fazer com um carro a segurança de todo um bairro, entendeu? Então, assim, um bairro rodeado de favelas. Para quem conhece a realidade do Engenho Novo ali na Zona Norte do Rio de Janeiro, você tem o Favela do São João, você tem a Matriz, você tem o Morro do Encontro, o Morro dos Macacos, você tem ele pegando já o complexo do Lins. Então, assim, cara, é cercado. É a faixa de Gaza. É a faixa de Gaza, né? Então, isso foi fator determinante para eu fechar o meu negócio, mas eu tive experiências incríveis ali. Ninguém abre um negócio para fechar, evidente. Evidente. Mas tive experiências incríveis e todas essas experiências eu coloquei em práticas por intermédio do ensino da dona Roseli Conceição da Silva, vulgo minha mãe. Uma pessoa maravilhosa que vendeu pão, vendeu Yakult, vendeu pizza, teve uma barraquinha em frente, um posto de saúde, que sempre deu o jeito dela para sustentar 5 filhos, nunca nos abandonou. Pós-doutoranda na vida. Pós-doutoranda na vida. 5 irmãos. 5 irmãos. Aliás, 4 irmãos. 4 irmãos. Não, tem mais irmãos por parte de pai, né? E a dona Roseli nunca se eximiu da sua responsabilidade. Né? Deu o melhor que ela tinha na condição que ela tinha. Porque ninguém dá aquilo que não tem, Sim. não é verdade? Você só dá aquilo que você tem. Muitas vezes os filhos reclamam dos pais porque às vezes os pais são um pouco mais truculentos, os pais são um pouco mais bruscos na hora de falar, os pais são um pouco mais rígidos. Mas, cara, você só dá o que você tem. A criação que o teu pai teve possivelmente foi infinitamente mais dura do que a criação que você está tendo. E está fazendo visando o bem da pessoa. Exatamente, né? Exatamente. Não faz por mal. Nenhuma mãe ou nenhum pai. Olha, eu tive um padrasto que já faleceu, que Deus o tenha. O nome dele era Jorge. Cara, esse cara, ele foi um padrasto absurdo pra mim, cara. Pensa num cara bom, cara. E olha só, né? Na época eu não achava que ele fosse bom, porque ele me colocava com a mão pra parede no banheiro, cara. Porque eu fazia malcriação com a minha mãe. Ou seja, ele ia em proteção à minha mãe e a mim mesmo. Vai pro banheiro e fica com a mão pra parede. Parece um castigo estranho, né? Mas, cara, aquilo foi fundamental para a minha vida, né? Foi o período que eu tirei as melhores notas no colégio, porque eu tinha vontade de provar para mim e para ele que eu era capaz. E ele sempre falava assim, cara, você é muito inteligente. Ele falava muito isso para mim, você é muito inteligente. Então, você vê, um padrasto que não tem nenhum vínculo afetivo biológico a mim, né? Um pai-drasto. De mim, um pai-drasto. Pai do meu irmão, caçula, do Samuel. Então, são essas coisas na vida que eu vejo que são agregadoras. Sabe? Então, ter uma família estruturada hoje é fundamental para a educação de um filho. E é por isso que na política a gente valoriza tanto essa questão da família. A gente protege tanto a família, a gente luta com tanta veemência pela família. Há pessoas que nos criticam. Maior bem que a gente tem. Pelo amor de Deus, gente. Independente de ter dinheiro, condições financeiras, uma família estruturada, uma família a quem você possa recorrer, uma família a quem você possa pedir auxílio ou compartilhar suas vitórias. Não é bom você, poxa, ótimo. Passei, fui aprovado num concurso público, ou tirei nota 10 na prova de geografia, não é verdade? Isso é maravilhoso. Sim. Meu filho, hoje, por sinal, ele teve prova de ciências, né? Ele ainda estuda ciências, tá com 12 anos só. E ele chegou, hoje em casa, né, nervoso, né? Eu falei, o que foi, cara? Pô, hoje é dia de prova, essa semana toda é prova, é AV1. Falei, calma, cara, fica tranquilo, fiz uma oração por ele. Então, eu falei, olha só, o Espírito Santo ele é encarregado de nos consolar. É uma das principais prerrogativas do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também ele nos lembra das coisas. Ele pode nos lembrar, mas é óbvio. Não vai puxar ajuda para os universitários sem ter feito a tua parte. Ele não vai fazer a prova pela pessoa. Ele só vai te lembrar do que você estudou. Tu estudou? Tá tudo certo? Pá, estudei, orei por ele, foi confiante para o colégio. Cara, ainda que ele tire uma nota ruim, ainda que ele não chegue na nota que ele projetou, cara, olha a preocupação que o teu filho está tendo com o momento sério que ele está passando na vida dele. Eu, como pai, eu tenho que me orgulhar, prepará-lo, instruí-lo e motivá-lo. É responsável, né? E motivá-lo. E se torna a referência dele. E se torna a referência, porque hoje é a preocupação com a prova de ciências, amanhã é a preocupação com a habilitação, depois de amanhã é a prova que ele está fazendo no MIT, e depois é o casamento. Cara, das situações mais simples, as situações mais complexas, um pai presente é fundamental. Por isso que eu falo hoje, a nossa luta pela família diz respeito a isso.
A gente pouco está se lixando para a sua orientação sexual, cara. Se você quer ser isso, se você quer ser aquilo. A gente nunca se importou com isso. Nunca se importou com isso. Está tudo bem. Não tem problema nenhum, efetivamente. Só não pode impor pra gente. Não impunha pra gente. Não diga que a família tradicional, que é a família que a gente entende, que é a família que se multiplica biologicamente, é uma família retrógrada, é uma família nazista, é uma família fascista, porque isso é uma ofensa pra gente. E nasceu da onde essa criatura? Você tá entendendo? É a pergunta que não quer calar. Não é verdade? Então, por essa razão que a gente defende a família, por essa razão que a gente, de fato, tem essa luta e essa atuação no parlamento pelas famílias não só cariocas, no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, mas fluminenses e famílias brasileiras, né, em todo esse Brasil. É um pouco disso, Rafael Silva Ferreira de Lima. Tem muitas mais coisas para a gente contar, mas para começar isso. Você falou uma coisa muito interessante. Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é que você, pela tua história, né, você nasceu nesse ambiente que quem conhece sabe que uma favela não é um ambiente pesado, onde a gente lidar com coisas muito difíceis. E você descobriu a sua vocação religiosa aos 16 anos, que é uma idade de adolescente. É, cara, a melhor idade da vida. Que, por outro lado, também está com os hormônios, com tudo. Pode ser a pior idade Pode também, ser né? a pior idade. E por que... claro, evidentemente, sua mãe, pelo que você diz, já teve uma participação especial disso, mas o que te tocou? O que te levou à igreja no início de uma adolescência, que é uma idade que normalmente você é puxado para o outro lado. Não, foi quase tudo menos Jesus, tá? Que loucura, né? A igreja evangélica, cara, ela é fundamental na sociedade. Mais uma vez, é por isso que eu também a defendo com unhas e dentes no parlamento, faço uma atuação em defesa da instituição. Enquanto a esquerda vilipendia a nossa fé, enquanto a esquerda coloca as famílias em conservas, enquanto a extrema esquerda coloca crucifixo no ânus em manifestações de parada gay e tudo mais, violando Jesus com seios, violando travesti. O nosso direito à liberdade de expressão, o nosso direito à liberdade a culto, usando isso como prerrogativa de que o Estado é laico. Não entende nada sobre laicidade do Estado. Exatamente, eu ia falar isso agora. Estado laico não é Estado ateu. O Estado laico é um Estado aberto para todas as manifestações religiosas, inclusive... Laicismo é uma coisa, laico é outra. Exatamente. Então, e que é uma criação, digamos, cristã. Estado laico é uma criação cristã, inclusive. Que respeita totalmente todas as religiões. É só você olhar um país cristão, por exemplo, como a Inglaterra, então você tem muçulmano lá, você tem budista lá, você tem hinduísta lá, você tem feiticeiro, você tem todas as religiões num país cristão. Agora, vai num país islâmico para ver se você tem outras religiões. Procura saber se tem algum cristão declaradamente no Irã, gay, né? na Arábia Saudita. Não, gay, nada de liberdade de expressão, nada disso. Eles perseguem tanto a religião católica, a religião evangélica, o cristão, de um modo geral. Exatamente. Em prol do outro lado, mas no outro lado eles não existem. Exatamente. Eles não respiram. E eu acho também que é uma ingratidão, porque se você fizer uma análise primária mesmo, sociológica, antropológica, dentro do que a igreja atua em comunidades, o que traz, o que resgata pessoas em que poderia ter um caminho completamente equivocado, isso não se dá porque a igreja atua nas condições que você diz. Muita gente não tem um pai e o pastor faz o papel de pai. É exatamente isso. Qual o preço disso? O preço disso são muitas vidas salvas. Muitas, inúmeras. Inúmeras. Uma contribuição para a sociedade absurda em valores? Ao fato que esse tipo de política chefes contrária de família, não leva a mães nada. futuras resgatadas. Exatamente. Então, eu sempre dou uma introdução antes de falar da igreja, porque é um ponto crucial na minha vida e é o ponto principal da minha vida. Então, eu fui atraído à igreja por várias coisas e não foi por Jesus a primeira coisa, embora sempre fui instruído por intermédio da minha mãe, da minha tia Nina, que me levava na igreja, mesmo contra a minha vontade. Uma criança quer fazer outras coisas. Daí a minha curiosidade. Pra criança é chato pra caraca, ficar na igreja e tal. Mas, a igreja, ela também atua socialmente. A igreja, ela não tem somente um papel fundamental no que diz respeito à vida espiritual das pessoas. Uma igreja em regiões periféricas atua na ponta, com alimentos, com cestas básicas, com assistência. Que o Estado não fornece, deveria. Que o Estado nem existe na favela, nem presente está. Tem esgoto a céu aberto, um problema que foi resolvido há 200 anos na Europa. Na favela ainda tem cheiro de bosta. Por isso que eu falo que favela é uma porcaria mesmo. Ninguém tem que se orgulhar de morar em favela, ninguém tem que se
orgulhar de morar lá, para com essa coisa de glamorização da favela. E não é preconceito a pessoa que mora lá. Ah, é óbvio porque que não. a pessoa que mora lá não merece. Não merece. E a primeira coisa que ela faz quando melhora de vida é sair da favela. Ela aluga o cantinho que ela tem lá e vai alugar com aquele recurso em outro lugar, na parte de baixo, quer viver uma vida... As pessoas querem receber a carta na sua casa. Claro. As pessoas querem descer do seu prédio, sair da vila da sua casa e pegar o ônibus ali. A pessoa quer viver onde as coisas acontecem, onde os serviços acontecem. É isso, o que é justo, completamente justo. Então a igreja atinge muito forte no social. Então a igreja ela já fazia alguns convites a mim e falhava miseravelmente nesses convites, né? Porque eu nunca, naquele período, eu não queria ir. 16 anos. 16 anos você está no auge da juventude, da Tem adolescência. tudo para fazer as coisas das erradas. descobertas, as menininhas, futebol e tal. Até que, em uma certa ocasião, num campo de futebol, eu recebi um folheto ali do pastor Bira, né? Ele não era nem pastor na época. E ele disse, pô, vai ter um culto de jovens lá, pô, e tal. No final vai ter um lanche legal, aquela coisa. Pô, lá na igreja também tá dando aula de hip hop. Eu falei, pô, maneiro, a igreja tá dando aula de hip hop. Eu gostava disso, na época, né? No auge do 50 Cent, esses caras tocando né? E aí eu, pô, me interessei. Fui no culto dos amigos, que era um culto num formato jovens e tal, bem descontraído, bem alternativo, mas óbvio, pregando sempre Jesus, mas de maneira mais palatável para um jovem, não é? E, bom, a igreja também, ela já assistia a minha família indiretamente e diretamente, com cestas básicas. A minha mãe já congregava nessa igreja e tal. Acabou que eu fui, pô, gostei demais, achei muito legal a vibe, fiquei na igreja e me converti. E aí, depois eu aprendi outras coisas. Eu fiz curso de eletricista dentro da igreja, mas nunca mexi com elétrica. Até tenho um medo terrível dessas coisas. Mas aprendi, cara. Então, assim, a igreja ela foi fundamental nesse processo. Aí, de lá, eu aprendi a música na igreja, a teologia, né? As pessoas até me questionam. Pô, você fala tão bem, você fez algum curso de oratório? Então eu falei, cara, eu aprendi tudo na igreja, porque a igreja, ela motiva. A igreja ela é muito, muito interessante, cara, isso que eu vou falar, porque a igreja não quer os melhores. A igreja, ela quer qualquer um. E ela consegue extrair a sua melhor habilidade. Ela extrai o melhor que você tem. Isso é fundamental. Já cheguei na igreja e já vi gente chegando lá que fala assim, caraca, o cara tem muita dificuldade para algumas coisas. E o cara se transformar, se superar, a igreja é isso, sabe? Dá oportunidade, ela é democrática. A igreja, ela não é preta, ela não é branca, ela não é gorda, ela não é masculina nem feminina. Ela é um organismo vivo que dá a possibilidade para todas as pessoas crescerem, desenvolverem e, evidente, se aproximarem de Deus, que essa é a prerrogativa principal da igreja. Então, eu aprendi muita coisa interessante dentro desse ambiente, permaneço nesse ambiente, são 26 anos na fé já, que eu caminho na mesma igreja, fui batizado ali. Então, assim, é maravilhoso essa parte minha na adolescência, porque, assim, vários amigos meus que se converteram no mesmo período que eu ao evangelho se afastaram, né? E hoje a gente tem um parâmetro, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas você tem a bênção da permanência, né? A bênção daquele que permanece. A gente vive numa geração hoje muito instável, né? Ela começa a fazer uma coisa e não termina, ela tem vontade e para, ela começa a estudar alguma matéria na faculdade, depois para pela metade, as pessoas são muito empolgadas. Eu, quando me fui ao evangelho, eu decidi ser isso, eu decidi seguir o caminho do Senhor, eu decidi estar na presença dele e integralmente entregar a minha vida. Talvez seja por essa razão que eu sou muito abençoado. Eu tenho uma família maravilhosa, que foi ali que eu conheci também. Né? Não, eu conheci minha esposa. A igreja, cara, assim, a experiência com Jesus dentro de uma igreja local, ela é fundamental. Primeiro que é da vida. Primeiro que você vai se relacionar com as pessoas que são próximas de você. Você vai casar com uma pessoa que está próxima de você, seja morando no mesmo bairro, ou seja estudando numa universidade. A vida é isso. A vida é muito simples, cara. A gente que costuma complicar essas coisas, sabe? Nada mais surpreendente ou revolucionário do que um homem comum, com uma família comum, vivendo numa casa comum, cara. É isso. Eu conheci a minha esposa na igreja também, casei na igreja. Olha como é que a igreja é fundamental. Eu nunca tive referência de família. Vi meu pai, vi minha mãe com alguns padrastos, sem referência. Mas por que eu decidi casar sem ter tido referência na minha própria casa? Porque a igreja ensina isso. A igreja te ajuda a superar essas mazelas, superar esses desafios
Então você é curado emocionalmente, você é curado no seu interior a você viver coisas que outrora você não conseguiria viver por razões comuns. E o que te fez falta hoje você completa para o seu filho. Eu tenho em abundância. Pô, o que me fez falta, que foi um pai, eu tenho em abundância. Eu falo com muito orgulho disso, que a gente também vive numa geração, sobretudo brasileiro, né? Ele não gosta de celebrar sucesso de ninguém, né? Então parece que é errado quando você fala que é bom no que você faz. Que tristeza, né? Que tristeza, né? Parece que é ofensivo quando você fala assim, eu sou bom no que eu faço. Eu sou um bom comunicador, eu sou um bom empresário, sou um bom marido, eu sou um bom pai. Que as pessoas... É arrogância. Não é arrogância, mas você enxergar a coisa. Você e reconhecer o seu trabalho. Reconhecer o seu talento, o seu trabalho. Eu sou um baita pai. Reconhecer o do outro. Eu sou um baita pai. Eu reconheço isso. E eu tenho um baita filho. É fácil um bom pai com o meu filho. É fácil um bom marido com a esposa que eu tenho. E a família é um conjunto. Todos esses valores a gente aprende na igreja. A gente, de fato, vive isso dentro da igreja, que, por sinal, não me recebeu assim eloquente, não me recebeu assim bem-sucedido, não me recebeu assim um adulto formado. Pelo contrário, ela que tirou os carrapichos. Ela que foi lá e ensinou, redarguiu, exortou. O pastor Jorge, a pastora Marinha e ambos os líderes que cuidaram de mim tiveram muita paciência para lapidar aquele adolescente revoltado com coisas que ele nem sabia exatamente o que era, não é? Então, cara, lavem a boca antes de falarem de uma igreja evangélica. Lavem a boca antes de vocês falarem mal de uma igreja católica apostólica romana. Sabe? São esses cristãos que construíram esse país. Ou você acha que o nome do estado de São Paulo é São Paulo por acaso? Ou você acha que o Brasil, terra de Vera Cruz, é terra de Vera Cruz por acaso? Esse país foi fundamentado pelo cristianismo. Aqui que evoluiu, que cresceu uma sociedade, aqui nessa cidade, inclusive, porque embora o Brasil tenha sido descoberto ali na região do sul da Bahia, em Porto Seguro, 22 de abril, por Pedro Álvares Cabral, o Brasil se forma como nação no Rio de Janeiro. Claro. Essa aqui é a capital intelectual dessa nação. Foi aqui que surgiram as primeiras evoluções tecnológicas para o nosso país. Ela ainda é a capital cultural. Brasília, no meu ponto de vista, é uma coisa que esquece. No exterior, nem existe. Muita gente não sabe nem onde é o Brasil. Se você falar no Rio de Janeiro, ele exatamente. Então a gente precisa valorizar. Uma cidade tão linda. Uma cidade maravilhosa. Que a gente tem que resgatar, né? Olha, hoje, uma das minhas pautas é resgatar o orgulho de ser carioca. Pô, isso aqui é terra de Dom Pedro II. Isso aqui é terra de, meu irmão, de gente que construiu Barão de Mauá, que construiu, né, um dos maiores, para mim, o maior empreendedor da história do Brasil, Sim. que teve muitas influências de Rockefeller por questões das ferrovias para que fosse destruído, inclusive. Né, uma terra de Carlos Lacerda, que, na minha visão, o melhor governador da história. O que a gente tem hoje de mobilidade urbana, né? O que a gente tem de mobilidade urbana, linha vermelha, de fato. Isso é tudo plano de Carlos Lacerda. E o que a gente não tem foi por conta de quererem esconder o legado dele. O processo de desfavelização no Rio de Janeiro começa com Carlos Lacerda, não é verdade? Então, por que nós chegamos... a nossa música, quando você vê Garota de Ipanema, quando você vê Tom Jobim, quando você vê Vinícius de Moraes, ela foi interpretada por Frank Sinatra, e mais de 60 idiomas em vários países. Por que a gente sai do Rio de Janeiro, de Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes, de Tom Jobim, de Noel Rosa, de Pixinguinha, de Joãozinho 30 para Oruan, para MC Pose do Rodo? Por que a gente degradou? Onde foi parar? Onde foi parar? Então, olhar para o Rio de Janeiro, cara, é olhar para o Brasil. O problema do Rio de Janeiro é um problema nacionalizado. Por isso que eu falo muito sobre uma intervenção federal na nossa cidade. Porque... que eu acho também o único caminho. É o único caminho. O problema do Rio não é mais o problema do Rio. E assim, eu faço até uma brincadeira. Primeiro que quem trouxe o problema não foi o carioca, foi um gaúcho. Tá? Já vamos começar... Vamos começar com o Leonel Brizola. Não sei por que me veio a imagem da pessoa, o sobrancelhudo. Peraí, quem destruiu não foi a gente não, tá? Alto lá, hein? Eu sei que carioca tem algumas dificuldades, essa nova geração de carioca não é uma geração muito tranquila, mas eu tô brincando aqui, óbvio que a responsabilidade é mais do que tudo nossa. Mas o problema do Rio é um problema do Brasil. O Rio de Janeiro foi muito vilipendiado nos últimos 100 anos. Primeiro no golpe de 1888. Esse sim, um golpe militar. Marechal Deodoro da Fonseca, um covarde, uma vergonha. E disse que foi que se Duque de Caxias estivesse vivo, tem várias vertentes históricas e, de fato, se Duque de Caxias estivesse vivo, jamais ele permitiria que o imperador fosse deposto da forma como foi. É por isso que a casa aqui na Central do Brasil, onde foi assinada
né, a proclamação da República, está lá abandonado, as pessoas passam de ônibus, não tem nem ideia de que foi assinado ali. Porque momentos ruins da história tem que ser colocado na lata do lixo, porque o que aconteceu, esse sim foi um golpe. E quem não concordou foi de arrasta. Foi de arrasta para cima. Você pegar a família real, muito importante, a mesma família real que fez desse Brasil se transformar numa potência. E era respeitado no Dom mundo Pedro II, todo, né? Era um gênio. A Rainha Vitória, da Inglaterra, tomava conselhos com Dom Pedro II. E eu descobri isso em Londres. Diz que nos Estados Unidos ele foi votado. Não, as pessoas adoravam tanto que nas urnas votaram nele. Parece que ele teve coisa de 6 ou 16 mil votos, porque você poderia ser de outra nacionalidade e lançar candidatura lá. Um intelectual, falava mais de 16. Falava 16 idiomas. Concorrendo, né? O povo era apaixonado por ele. Muito. Nós, as ferrovias do Brasil, o que se tem de ferrovia no Brasil hoje é obra do Império. Transposição do Rio São Francisco, que veio acontecendo no governo Bolsonaro, é um projeto do Império. Mata Atlântica, hoje reconhecida no mundo todo como um patrimônio da humanidade, maior mata em regiões urbanas do mundo, foi um projeto idealizado por Dom Pedro II que fez um empréstimo pessoal num banco europeu para comprar essa propriedade. Entendeu? O que fizeram foi um golpe. Palácio Guanabara, esses militares corruptos de 1889, roubaram o maior processo judicial da história imobiliário. É o processo do Palácio Guanabara, que era o Palácio da Princesa Isabel, que nos libertou, os homens pretos, no dia 13 de maio de 1888, que a esquerda maldita fica esquecendo e exaltando os Zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro, que nada tem a ver. E o Zumbi tinha escravos, perseguia. Tinha escravo, violava pessoas. Quem não estava junto com ele era violado, era rechaçado, era assassinado. Princesa Isabel, a nossa redentora, não é? É a nossa redentora. O Cristo Redentor está lá, é a nossa redentora. Essa história foi apagada. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, senhoras e senhores. Isso aconteceu aqui, essas ruas. Tinham pessoas... Pelo que o Xereto, que eu adoro ler essas coisas, história da gente, né? Óbvio. Tinham negros já libertos, claro, que estavam com ela, dando ideias, ajudando. Eu vi um... André Rebouças, Machado de Assis. Exatamente. Eu vi um post seu no Instagram que você falava de um presidente negro. Olha que vergonha, eu não sabia. Sim, o Nilo Peçanha, da cidade de Campos do Goitacazes, o pai das escolas técnicas do Brasil. Exatamente, Cefete, não é? Sim. Eu não sabia. Olha que absurdo, a gente não conhece a própria história. Se a gente não conhecer a nossa própria história, a gente está fadado a cometer os mesmos erros que alguns cometeram. E o Rio de Janeiro, apesar de tudo, eu já vi várias pessoas dizendo, se você resolver o Rio, você resolve o Brasil. É isso. É isso, cara. Porque o Rio de Janeiro, ele é o catalisador de tudo que leva a Brasil. É isso. Como eu te falei, às vezes a gente viaja muito por conta do trabalho, né? Logística internacional. Aí você chega na China, você fala assim, Brasil, o cara olha, Brasil e tal. Rio de Janeiro, o cara... Copacabana. Ele liga. É impressionante a força dessa cidade. E outra coisa que eu acho absurdamente, eu tenho descendência portuguesa, né? Pô, que legal. Aí, como colonizador, muitos cariocas, aqui a colônia portuguesa basicamente é o Rio de Janeiro como um berço do início. Nós fomos capital do Império Português, cara. Para você ter uma ideia. Loucura isso, cara. A única cidade que foi capital do continente europeu exatamente, é o Rio de Janeiro. Exatamente, cara. Então, o que me dói no Rio de Janeiro é a gente olhar essa beleza fantástica, esse clima, essa temperatura, as pessoas, né? O calor humano. Nós temos um carinho. O povo brasileiro é um povo carinhoso. Sim. E o turismo largado. O Rio de Janeiro, uma porta de recursos inesgotáveis. Seria o Rio de Janeiro no critério de turismo. Porque você tem turismo de montanha, você tem turismo de mar, você tem turismo cultural. Se andar pelo centro do Rio de Janeiro, você vai ouvir uma história de arquitetura europeia. Claro, eu estava agora em Buenos Aires e você percebe que a cidade de Buenos Aires
ela também teve muita influência europeia, italiana, com a migração e tudo mais. E é isso, o sentimento é esse. Você olha e fala, pô, os prédios são tão bonitos. Aí tu fala, pô, mas lá no Rio tem Centro Cultural Banco do Brasil, absurdamente melhor, bonito. Central do Brasil. O Teatro Municipal, que loucura. Então, assim, é absurdo. A gente tem. E quando Dom João VI decide vir, né, com a questão das guerras de Napoleão Bonaparte, decide vir, ele traz todo o berço intelectual, ele traz a alta corte. E a alta corte não vai viver no meio da lama, meu irmão. Claro. Então os caras construíram essa cidade para ser a capital do Império mesmo, até porque não tinham um entendimento de quando sairiam daqui. Tanto que teve um problema com Dom Pedro I no dia do Eu Fico, porque eles querendo que Dom Pedro I voltasse, ele falou, não, eu vou ficar. Diga ao povo, pelo bem do Brasil, né? Que eu fico, né? E depois seu filho Dom Pedro II, na minha visão, o maior brasileiro de todos os tempos. Então assim, cara, onde nós perdemos isso? É óbvio que o Rio de Janeiro perder a capital foi muito ruim. Muito pesado. Foi um baque muito pesado. O Rio de Janeiro, cara, ele perdeu muita coisa ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né? E mesmo perdendo tanta coisa, olha o que nós somos. Nós ainda somos o segundo maior produto interno bruto do Brasil. A gente perde para São Paulo, porque São Paulo territorialmente é muito maior. Não vou tirar o mérito dos paulistas, eles trabalham mesmo, de fato, mas o Rio é a maior bacia petrolífera. A extração de petróleo, 90% do Brasil está aqui. As tecnologias para extração de petróleo, inclusive em águas rasas, em águas profundas e pré-sal, foram desenvolvidas aqui. A sede da Petrobras está aqui. A sede do BNDES está aqui, do Banco Nacional de Desenvolvimento está aqui. Aqui é o lugar onde tem o maior número de funcionário público federal da federação. Ainda é o Rio de Janeiro, entre ativos e aposentados. Ainda é o Rio de Janeiro. Esse lugar, ele pulsa a cultura. Mas a gente está muito aquém. Você falou, por exemplo, do turismo, que é um ponto central da economia do Rio de Janeiro, além da bacia petrolífera, que eu acho que, diga-se de passagem, a gente não pode se debruçar somente na indústria do petróleo. Eu também acho. Não pode. Está aí, ó, o Supremo Tribunal Federal julgando, já estão vendo uma lei antiga da época da Dilma de querer distribuir os royalties de petróleo para todos os estados. Eu acho isso uma loucura, isso é um roubo institucionalizado. Como se não bastasse os impostos do Rio de Janeiro. A cada R$100 que a gente manda para Brasília, parece que voltam 27 para cá. Isso é um roubo institucionalizado. Eu sou pré-candidato a deputado federal, uma das coisas que a gente vai atuar em comum acordo com os parlamentares é o Pacto Federativo. Não faz sentido isso. Tem que ser revisto o Pacto Federativo. Eu amo os meus irmãos do Nordeste, eu amo os estados do Nordeste, do Norte do Brasil, mas a gente precisa estudar o Pacto Federativo. O Acre não tem que ter 3 senadores, enquanto o Rio de Janeiro tem 3 senadores. Que loucura é essa? Não faz sentido. Como é que o estado de São Paulo, com 45 milhões de habitantes, tem 3 senadores e Roraima, caraca, também tem 3 senadores. Amapá, com, 20 milhões, 30 milhões de habitantes, tem senador. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso. E é óbvio que isso é uma discussão profunda. Hoje a gente vive muito nessa... É uma briga pesada. Porque, peraí, quem é o presidente da Câmara hoje? É por aí que eu ia te dizer, né? Hugo Mota. Está no Nordeste. Quem é o presidente do Senado? Será pautada. Quem é o presidente do Senado hoje federal? Alcolumbre, é do Amapá. Você já percebeu que quem manda no Brasil estão nos estados menos produtivos? Exato. Volto a dizer, não é um discurso xenófobo. Eu só estou trazendo à luz algo que deve ser justo. E é por isso que a coisa não acontece. O turismo no Rio de Janeiro. É justo, cara, uma cidade com uma beleza natural absurda. Absurdo. Irmão, você aterrissar no Santos Dumont é uma coisa mais linda do mundo, né? Ainda mais quando o piloto decide passar pelo Santos Dumont à direita, então ele vai lá perto do Pão de Açúcar e volta. Meu irmão, às vezes ele até fala, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à cidade do Rio de Janeiro. A galera aplaudindo, um monte de gringo aplaudindo. Cara, por que a gente pede para Orlando que não tem nada? Os caras conseguiram criar, no meio de um pântano, um parque de diversão, um complexo de parques, né? Que é a Disney, Universal e tantas outras coisas. Você sabe que Orlando recebe por ano mais turistas do que o Brasil inteiro? Não duvido. Mas muito mais. Não é uma questão de... Eu estou falando de Orlando. Que não é a cidade que recebe mais turistas nos Estados Unidos. Está longe disso. Está longe. A primeira cidade é Nova York, que recebe mais turistas. Então, assim, meu irmão, é surreal. É surreal. Eu vou te dar um número que você vai ficar mais... Vai, por favor, diga para mim. Você tem uma ideia? Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal, recebe 50 milhões de turistas. E o Brasil, salvo engano, ano passado deu 7 a 8 milhões. Olha isso. Porto é uma belíssima. Belíssima, mas nem se compara. Desculpas, pô. Mas eu vou te falar. Caraca. Uma desproporção dessa é absurda. Total. Um país pequenininho, do tamanho do Sergipe, do tamanho menor do que Rio de Janeiro.
Então, gente... Não, e veja bem, estou falando de Porto. Lisboa é outro número. Lisboa, eu só estou falando de Porto. Eu conheço Lisboa, não conheço Porto. Cara, onde nós fomos parar? Como não aproveitar Falta isso? de gestão. Falta de gestão. Tudo que o Rio tem de bom, já percebeu que foi a natureza que deu? Sim, verdade. A gente tem a beleza natural, as praias, a gente tem as montanhas. Então a gente precisa resgatar o orgulho de sermos carioca. E isso começa a partir das escolas também. O que está sendo ensinado para os nossos alunos? O que está falando sobre a cultura do Rio de Janeiro? Como estão tratando Dom João VI? Estão tratando como comedor de coxinha? Comedor de frango. Como estão tratando Dom Pedro I como mulherengo? Você está entendendo? Então, assim, por que não tratar os nossos governantes, os homens que forjaram essa nação, como verdadeiros heróis? O meu herói não morreu de overdose. O meu herói não morreu de overdose. Então, assim, é disso. Existe no Rio de Janeiro também uma grande oposição. A gente fala da parte boa, mas toda sorte de coisas ruins politicamente também surgiram aqui. Sim. PSOL surgiu aqui. Esse lixo de partido surgiu aqui. O Partido Comunista do Brasil, o PCB, surgiu em 1922 na cidade de Niterói. Na altura do campeonato, capital do Rio de Janeiro. Porque nessa época, o Rio de Janeiro era a capital, o Distrito Federal, e a capital do estado era a cidade de Niterói. Então, assim, olha onde nós fomos parar, né? A gente criou o banheiro unissex, isso troço sai do Rio de Janeiro. Essa coisa de pronome neutro, ele. Saiu daqui também? Sai daqui, meu filho. O Rio de Janeiro, senhoras e senhores, é a capital política do Brasil. Esquece Brasília. Brasília é o lugar onde eles se reúnem, mas a cultura, porque a política, as pessoas acham que é o oposto, né? Primeiro lança uma candidatura, ganha eleição para mudar a realidade da sociedade. Não. O que muda a sociedade é a cultura. É a cultura que muda a política e não a política que muda a cultura. Principalmente o discurso sobre ela. Principalmente o discurso sobre ela. Isso que me preocupa, né? Que fica um discurso desconectado da realidade. Exatamente. Você faz esse tipo de discurso e não enfrenta problemas sérios, por exemplo, como a violência, né? Exatamente. Pegando o link do turismo. Você não consegue evoluir o turismo no Rio de Janeiro se você primeiro não enfrentar a questão da violência. Não tem progresso sem ordem. Não existe. É uma frase positivista, mas ela não ordem tá na e progresso. Não é à toa. Exatamente. É uma coisa que é fato. E qual é a sua visão sobre essa questão aí? Da segurança? Cara, a minha visão é muito simples. E quando eu digo simples, eu não quero aqui dizer que nós vamos resolver problemas complexos com soluções simples, tá? Não é isso. Sobretudo no que diz respeito a um processo da segurança pública do Rio de Janeiro, que não é um processo de agora, são de décadas. A começar pelo esquerdista, a começar pela visão do socialista comunista, que sempre tem um maldito comunista no meio. Sempre tem um maldito socialista no meio que quer ver o mundo melhor. Que passava por bonzinho. O senhor Leonel Brizola, ele começa nele essa hecatombe que acontece no Rio de Janeiro, né? Impedindo a polícia de fazer as suas operações. Bem semelhante... Era o bandido cidadão da época dele, né? Bem semelhante à decisão monocrática de Edson Fachin de 2020, que era a DPF 635. Exatamente. Estou fazendo o link correto, não é? Perfeito. Que impede a polícia de fazer suas operações em decorrência da pandemia. É por conta que até 2020 o Covid, ele ficou preocupado. Que até 2025 estava em vigor e a pandemia acabou em 2021. Estava em vigor até ano passado? Até ano passado. Até ano passado. Estava em vigor até ano passado. Eu vou te falar, ainda tem algumas súmulas vinculantes dessa decisão que implica a informação antecipada de operações policiais. Exatamente. Em comunidade. Isso está em vigor até hoje. Até hoje. Até hoje. Como você vai operar e olha que eu acho muito engraçado que o que tem de especialista em segurança falando que a polícia precisa passar por inteligência, as ações que... Meu amigo, que ação de inteligência, eu compartilho a informação prévia dela com todo mundo. Com o Ministério Público, com a OAB, com todo mundo. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, porque tem que avisar... Direitos humanos. A sua operação nasce morta. Já vazou, meu filho. Não tem como. Acabou. E aí os especialistas de segurança, não, porque falta inteligência, meu amigo, falta bom senso. Falta bom senso. Você não tem como enfrentar, isso não existe isso. Falta caráter, porque eles não querem assumir... A polícia. Eles não querem assumir que são amigos de traficante. Ponto. Eles não querem assumir que são amigos de bandido. Então, quando você tem essa DPF, que foi evocada pelo PSB, porque ainda tem um erro na democracia, né? O partido, quando perde a eleição, quem ganhou a eleição no estado do Rio de Janeiro foi o PL. Qual é a bandeira do PL? Qual foi a bandeira do governador quando ganhou? Segurança pública, austeridade. Se aconteceu ou não, aí vamos discutir sobre isso e vamos decidir se o governador fica ou não. Aí é uma outra história. Mas a pauta que levou ao governador ganhar uma eleição em 2022, no primeiro turno,
que o povo escolheu no primeiro turno foi essa. Logo, o povo quer que isso aconteça. Aí um partido que perde a eleição evoca o Supremo Tribunal Federal para que impeça esse governo eleito legitimamente no primeiro turno de exercer a política, pela qual ele se elegeu, gente. Para que ganhar a eleição? Cala o povo. O povo para de ter voz e cede a vez. Entendeu? Para quem toma de assalto o direito. Não teve voto nenhum. E que não teve voto nenhum, inclusive. Para que ganhar uma eleição num cenário desse? Então, o que se precisa, e eu volto a dizer, eu gosto de explicar para que as pessoas não achem que eu não entendo de segurança pública. Também não sou especialista em segurança pública. Mas eu morei em favela e eu sei o que acontece. Mas você tem a escola. Eu tenho a escola. Pega esses especialistas de UERJ aí. Não tem. Meu filho, vai ficar aqui no colo do papai, tá? Sem querer ser soberbo ou coisa do tipo. Não entendem absolutamente. O próprio cara que redigiu, ele é da UERJ, redigiu a DPF 635. Num vídeo, ele disse assim: eu particularmente tenho pouca experiência com favela, eu moro no bairro de Ipanema. O cara de Ipanema decidindo política pública para quem mora no Complexo do Alemão, meu irmão. Já teve gente dizendo que o policial só pode atirar em bandido se o bandido atirar antes. Quer Então, dizer... inventaram agora concurso público para defunto. Exatamente. O cara vai morrer. O cara vai morrer. Então, tem que ser tratado de segurança pública com o peso do rigor do Estado. O bandido, seja ele de qual facção que ele for, ele precisa entender e respeitar o Estado, meu irmão. O Estado, ele tem que ser soberano. O Lula, ele fica falando, o Brasil, soberania internacional, soberania... Meu irmão, a gente já perdeu a soberania há muito tempo. Qualquer país do mundo tem tráfico e tem violência. Eu já fui para Nova York, fui pro Harlem, inclusive, né? Cheguei lá, tu via aqueles caras nas esquinas com Black Power, uns fumando maconha. Eu falei, caraca, aqui ia dar pesado. Mas a polícia rondando. A polícia vai em qualquer lugar. Se roubou uma carga de carne, de telefone, a polícia vai pegar uma viatura e vai lá. Isso acontece em alguns estados do Brasil. Eu estava em Santa Catarina recentemente, o estado mais seguro do Brasil e mais armado do Brasil. Sim. Acho que isso aí deve ser levado em consideração. O Rio é desarmado. Santa Catarina é o estado mais armado do Brasil. Logo, o estado mais seguro, com menos morte violenta com arma de fogo. Ou seja, armas legais salvam vidas, tá? Armas legais salvam vidas. E aí eu estive em Santa Catarina conversando com um policial do BOP, ele falou, cara, qualquer situação que acontecer, vai uma viatura e 2 policiais e vai. A gente anda em qualquer lugar. Ou seja, o estado de Santa Catarina, na pessoa do governador Jorginho Melo, é soberano para ir com as suas forças em qualquer lugar do respectivo estado. Isso não acontece no Rio de Janeiro, meu Deus. Se roubarem uma carga de telefone ou de carne ou de açúcar que seja no Complexo da Penha, ninguém vai entrar naquele lugar. Vai ter que fazer uma operação para entrar naquele lugar. O que significa isso? Que o Estado já não é mais soberano? Não é. E se o Estado não é mais soberano, é porque o bandido encontra um território bom, fértil para que ele faça as suas operações. Meu irmão, a polícia e o Estado, ele tem que vir com o peso e com o rigor da lei. Se for para matar, tem que matar. Se for para prender, tem que prender. Todos. A dona Maria e o seu José, ela precisa criar a filha dela sabendo que ela vai querer casar com quem ela quiser. E não ser aliciada com 13 anos, 14 anos de idade por um vagabundo que fala, olha, sua filha já é minha, hein? Quando ela crescer. Tem relatos de pessoas... crescer, né? Tem relato de pessoas que ouviu isso, se mudou da favela. Às pressas e sem falar nada com ninguém, nem com seus próprios familiares. Onde nós estamos vivendo, onde nós vamos parar? Isso é barbárie. Isso é barbárie, gente. Então, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado aí como instituição independente do governo, ele precisa recuperar esses territórios e ele precisa ser forte, dar resposta ao tráfico, entendeu? Acho que é difícil, impossível acabar com o tráfico. Nova York tem tráfico, Los Angeles tem tráfico, as maiores cidades do mundo têm tráfico. Mas o que se tem no Rio de Janeiro só tem no Rio de Janeiro, isso é inadmissível. Então, nós temos exemplos práticos como Singapura, nós temos exemplos práticos como aqui na América Latina Central, que é El Salvador, com Nayib Bukele. Assim, não é? Vamos bukelizar. Cada país tem a sua extensão territorial, isso facilita e não facilita. O caso do Rio de Janeiro, um dos maiores problemas é a sua geografia. Da mesma maneira que o gringo olha e fala, nossa, que montanhas muito bonitas, montanhas próximas do mar, com arranha-céus. Sim, mas isso também é um fator impeditivo para uma operação policial, não é verdade? Então, assim,
Mas, óbvio, a polícia do Rio de Janeiro não conhece o estado, conhece a nossa cidade como nunca. É a melhor polícia do mundo. Falo com orgulho dos nossos homens da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal na cidade do Rio de Janeiro. Vive uma guerra cotidiana. Vive uma guerra. Não, combate urbano não existe. Eu tive em Israel, cara. Eu tive em Israel. Quando eu olho pro militar de Israel, que no meio da cidade os caras estão de fuzil, eu falo, cara, isso aqui é igual o Rio de Janeiro. Se botar o cara do BOPE aqui, é óbvio que vai ter uma coisa ou outra ali, mas uma semana de treino o cara já tá tinindo. Não, esquece. Então, precisamos valorizar as nossas forças municipais, as nossas forças de segurança estaduais. Hoje, para um policial dar um tiro, ele pensa 50 vezes, porque vai vir o Ministério Público, vai vir o PSOL, vai vir o Direitos Humanos, vai vir uma série de coisas. E nesse pensamento dele... Nunca para apoiá-lo. Nunca para apoiá-lo. Nesse pensamento que ele para pensar, ele morre. Então assim... Hoje você tem uma série de instituições esperando, vociferando. É botar câmera no cara. É bom. Eles corregedoria o tempo todo. Do crime. Aí você tem o prefeito da cidade que fala: nós fizemos uma operação e nós pegamos os canivetes sem disparar nenhum tiro. Como se não disparar nenhum tiro fosse sucesso de operação. Desculpas, você não vai disparar nenhum tiro. Você não vai disparar nenhum tiro quando ninguém dispara tiro pra você, seu animal. Meu irmão, entendeu? É óbvio, que bom. Seria lindo entrarmos no Complexo do Alemão, seria lindo entrarmos no Complexo da Penha e todo mundo se render. Pô, a operação maravilhosa, não morreu ninguém, não deu nenhum disparo. Mas é isso que acontece? Então, por favor, vamos parar de vender sonhos, vamos parar de demagogia barata, hipocrisia, de querer tratar a segurança pública como politicagem, tá? O atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o antigo prefeito, o Eduardo Cavalieri e o Eduardo Paz, tratam segurança pública como politicagem. Eu faço as minhas críticas ao governador, o ex-governador Cláudio Castro, que é do meu partido, mas está tudo bem. Sim. Teve uma oportunidade de ouro, primeira oportunidade, ganhar a eleição no primeiro turno. Um cara que ganha a eleição no primeiro turno e que já não vai se reeleger, já é o segundo mandato, é hora de botar para tratorar. É hora de botar coisa para acontecer, deixar o Estado seguro, deixa um legado. Ninguém tá mandando matar bandido, matar gente na favela, não. É só respeitar. Não vai ter assalto, acabou. Se vier assaltar, é sacola. Não vai. Entendeu? Aliás, muito da opção entre se render ou morrer é do bandido. É se dele. Ele se rende, o policial não tem interesse de ter o confronto. Exatamente. Ele vai ali e cumpre seu mandato de prisão, seu mandato de busca e apreensão e vai embora. Você tá entendendo? O cara recebe uma granada, é tiro, Meu é bomba. irmão, é drone. E falam que a polícia sobe o morro para matar negros. Isso Qual é aí, a cor do policial? A maioria é preto e pardo. Na verdade, isso é uma falácia da esquerda. Total. Nós somos caráter, um povo maldita. miscigenado. Totalmente. Então não tem essa de pretos contra brancos. Nós somos miscigenados. Exatamente. Então, só para concluir... E parece que o Fernando Henrique que mudou isso, né? Colocou branco para lá para poder pegar a formatação americana. Loucura. É bom a gente falar sobre essa questão da segurança pública. Eu concluo. O tema aqui acaba sendo um tema muito extenso e também é um tema sensível. Então, o Estado precisa ser soberano. O governador errou 2 vezes. A primeira vez eleito no primeiro turno e poderia vir com mão de ferro. E agora com a operação policial, que foi um sucesso. Só não foi mais sucesso porque, infelizmente, 4 policiais foram vitimados. Eu lamentei muito. Infelizmente. Esse sim a gente tem que lamentar. Claro. Esse sim. Mais de 120 vagabundos morreram. Quando você ouve essa operação analisados por verdadeiros especialistas, não especialista de universidade federal, que acha que você consegue dominar um bandido com uma pedra, ele armado de fuzil, você de estilingue. Ou flores. Todos eles são, unânimes em dizer, operacionalmente falando, perfeito. Perfeito, cara. Perfeita. Não tem o que dizer. Morreram... consequência natural de um domínio de território enfrentando. Que eu acho que no Rio de Janeiro nós estamos já num conflito armado nacional. Não é internacional, não é uma guerra, mas ele é uma guerra interna. Porque você pegar o tipo de armamento que você tem hoje na comunidade, o acesso que eles têm à arma, etc., é um conflito armado, só que nacional. Exatamente. Então, dentro de um conflito armado... Entendeu? Guerrilheiros. Então, dentro do conflito armado, irmão, o que tem? É matar ou morrer. Entendeu? Então não tem jeito. Então o Cláudio ele acaba errando de novo depois da operação e não dá continuidade. Ficou com medo. A operação teve aprovação de 86% das pessoas que moram na favela. Essa é a maior sinal. Que loucura, cara. A mídia tentou de tudo para demonizar não e o povo conseguiu. Apoiou. Olha, eu estava na migração, entrando na Europa, em Lisboa, com meu assessor. E aí
sempre que na migração a gente fica um pouco nervoso, né? Qualquer país que a gente vai, a gente sempre acha que pode acontecer alguma coisa. O cara chegou pra mim e perguntou, tá vindo do Brasil? Tô vindo do Brasil. Olha a pergunta que ele fez. O que você acha o que tu achas, né? O português, né? O que tu achas da operação lá? Jura? Na imigração? Na imigração. Aí eu falei, cara, sucesso. Foi muito bom. Ele carimbou, vai lá, meu irmão, vai lá. Parabéns, a polícia do Rio de Janeiro é a melhor. Ei, olha só como nós somos vistos do lado de fora, enquanto a galera aqui fica vilipendiando a nossa força de segurança. A esquerda canta, porque acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Aí quando o miserável desse é assaltado, ele liga pro 90. Vai ligar pro diabo que te carrega então, rapaz. Eu gostaria que essas pessoas que cantem essa música estivessem em Vitória, no Espírito Santo, onde a PM ficou 48 horas em greve. Terrível. Pergunta às pessoas do Espírito Santo de Vitória o que eles passaram em 2 dias. Pânico, o nego não ia pra rua, o nego não fazia nada. Aí eles vão ver o valor que tem o policial militar e o policial em geral. 2 dias. Olha isso. Foi um... Eu me lembro disso. Não, eu vou constantemente no Espírito Santo. As pessoas falaram uma experiência que eles jamais querem repetir. Foi um negócio lembra aquela menina que dizia que o crime... Vê lógica no assalto. Não é a lógica do assalto. Ela não está mais morando no Brasil porque a casa dela foi assaltada. É a hipocrisia que chama? A hipocrisia é pouco para essa gente, né? Pois é. Realmente é um tema pesado, então vamos dar uma aliviada. Já que você falou que você é músico, quero ouvir essa história. Como é que a música entrou? O que você ouvia? É o que? MPB? Não, música cristã protestante, músicas evangélicas, né? Sim. Existe um mercado fonográfico gospel grande. Grande. Assim, poucas pessoas têm noção disso. Para vocês terem noção, a cantora mais ouvida do Brasil hoje é uma cantora evangélica chamada Gabriela Rocha. Ela é a mais ouvida do Brasil hoje nas plataformas digitais. Tamanha é a influência da música cristã, né? Então, a música cristã brasileira ela é muito pujante, ela é muito rica em musicalidade, rica em referências culturais. Eu vou passar a escutar. Eu perdi o hábito de escutar música. Você vai se encantar. Qual Inclusive, o nome? Gabriela Rocha. Ela é muito Rocha. boa. Inclusive, existem canções cristãs, protestantes, norte-americanas que tocam nas rádios brasileiras que poucas pessoas sabem que são cristãs. Tocam, inclusive, na JBFM e tudo mais, e poucas pessoas sabem, né? Então, eu aprendi música na igreja, estudei música na igreja, e nossa igreja, ela sempre foi muito musical, né? E nós nos reunimos para gravar um CD na época, né? Então, nesse disco, eu toquei baixo e também fui compositor de algumas canções. Se botar no YouTube aí, Rafael Satie, vai aparecer meus debates, vai aparecer minhas participações. Mas também mas vai pode aparecer uma música lá, que eu gravei, inclusive aqui, em frente, aqui na Candelária, gravei um clipe, que é a música Ter Tudo e Não Te Ter. Então, foi um momento muito interessante. Eu ainda tenho muita vontade de... Você toca baixo? Eu toco baixo, mas toco harmonia em geral. Então, baixo foi o instrumento que gravei os discos, mas eu toco violão, toco teclado, né? E é bem legal. Então, eu tenho muita vontade, inclusive, de gravar uns conteúdos de novo de música aí, mas eu tenho que aliviar, né? Esse negócio de política, tu não tem tempo para nada, né? E ainda mais agora, com essa ideia de ser pré-candidato a deputado federal e ir para Brasília, né? Então, assim, a música ela é muito interessante, ela é fundamental também para o desenvolvimento de outras habilidades do indivíduo. Meu filho estuda violino também hoje, né? Ele estuda violino. Sim, referência do pai. Aquela história que nós falamos lá. E olha que eu tô um tempo sem música. Eu até pensei esses dias, cara, eu vou comprar um teclado, esse bem normalzinho ali, ou um violão para ficar tocando com meu filho dentro de casa, né? Sim, isso é muito importante. Você não precisa ser músico, você não precisa viver a profissão, até porque o Brasil não valoriza os seus artistas, não valorizam os seus atletas, não é verdade? A gente tem um problema sério com isso, né? Inclusive, as leis de incentivos financeiros a artistas não vai para quem está iniciando, vai para quem já é rico, como Caetano Veloso. Que está comprando um imóvel atrás do outro, sem a necessidade. Exatamente, cachês milionários, né? Ainda mais com a ajuda dessas leis de incentivos, né? Que o incentivo tinha que ser para quem está começando. Óbvio, eu não sou contra a Lei Rouanet, né? Porque a gente criou essa coisa, Lei Rouanet, peraí, cara. Não, a lei boa. É um incentivo para quem começa. Para quem está começando, para quem está ali querendo. O espírito da lei é fantástico. É justamente você ajudar. Agora, é um absurdo você dar dinheiro a alguém que tem um jato. Que já é rico, exatamente. O cara já tem um jato. No Brasil é bolsa milionária. Exatamente. E que cobra do público, né? Porque os ainda shows que fazem são bilhetados. E não são baratos. E não são baratos. Então a música é isso. Eu gosto da música. Eu acho que a música evangélica, você canta a palavra de Deus. Então logo você é alimentado pela palavra enquanto você canta. E você se aproxima também do Altíssimo.
Acho que é uma oportunidade de você se conectar com o eterno. Acho que todas as pessoas têm que buscar uma forma essa de oração conexão. também, É né? uma forma de oração. Então, quando você ouve, por exemplo, a música até de um cara que, politicamente falando, ele decidiu ir se enveredar para outros caminhos, até do PT, que é o cantor evangélico chamado Kleber Lucas. Pô, tem músicas, canções deles maravilhosas. Meu Jesus maravilhoso minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Cara, assim, maravilhoso. Eu sei Ele que parou de compor e entrou pro PT? Não, ele continua compondo, mas ele mas se linha revelou política, esquerdista. Tanto que está para disputar, inclusive, como segundo suplente na chapa da senadora, que nunca serão, Benedita da Silva. Tá? Então, a música cristã, protestante, ela é maravilhosa. Existe um mercado, o mercado fonográfico cristão, ele é muito pujante. Existem vários artistas do segmento que são bem-sucedidos. Existe uma gama de gravadoras, existe uma indústria musical cristã brasileira muito forte. Aonde que toca? Só no YouTube? Não, então você rádio? pode buscar no Spotify, você tem rádios evangélicas, as rádios evangélicas Elas ainda são muito fortes, né? são Cresceram grandes muito, e são né? muito fortes. Tem a Rádio 93 FM Que era nacional. o nome da rádio era nacional? Não era a Rádio não, Nacional? Não sei. 93? Não, era a Rádio Al Shaddai. Era a Rádio Al Shaddai. A Rádio Era 90... nacional. não Ela me virou lembro. Al Shaddai. Então, ela é uma rádio fundada pelo ex-senador, que Deus o tenha, Harold de Oliveira. Isso. Tá? Ela é sediada aqui, inclusive, na Rua Harold de Oliveira, Rua Senador Harold de Oliveira, ali no bairro de São Cristóvão. Você tem a Rádio Melodia, você tem web rádio, você tem as plataformas digitais. Você pode ouvir a música cristã em vários lugares, várias plataformas. Está bem disponível. Rica de musicalidade, rica de espiritualidade. Você não vai ver nenhuma palavra de baixo calão, você não vai ver nenhuma coisa que te coloque Por isso que eu parei de escutar música. A música hoje, infelizmente, o Brasil perdeu. O sertanejo não está cantando mais sobre a colheita, a plantação, o cheiro da lavoura. Não está cantando sobre a viola. Apaixonada. Quando você ouve a música sertaneja, você ouve a música da terra. Isso ainda tem alguns resquícios do samba, que é uma música originalmente carioca. Sim. Canta sobre a simplicidade, canta sobre a favela, canta principalmente os sambas mais de raiz, o samba de roda, né? Hoje perdeu muito as diferenças, mas as diferenças antigas, porque o samba é muito conservador, o samba é muito tradicional. Samba né? tradicional. Lá no samba você não vai encontrar um banheiro pro trans entrar, né? E lá na roda de samba o trans não vai entrar no banheiro de mulher, porque o negócio fica mais Vai ficar difícil. esquisito, Tome né? cuidado, no Cacique de Ramos você não vai encontrar essas coisas, na Portela você não vai, porque o samba, ele é tradicional, ele é conservador. Ele né? é raiz. Ele é raiz. Ele é raiz. Por isso que eu falo. Essa galera do PSOL, do PT, fica tentando criar pronome neutro, querer vender para favela e para favelada, esse tipo de coisas. Cara, vocês são muito desconexos com a realidade. Você não tem, vocês não têm noção do que a Dona Maria, do que o seu José quer, o que eles querem. Eles querem dignidade. Eles querem dinheiro no bolso, eles querem acordar e saber que está criando filho num local seguro. Pronome neutro, banheiro unissex. Isso aí, meu irmão, quando a gente verá uma Dinamarca, talvez a gente pense nessa possibilidade. Mas eu acho que já virando, não vai pensar, não. Eu também Você acredito que não. Eu também acredito que não. Eu acho realmente... Bom, e já que estamos bem no foco da política, você está vindo, né, candidato pelo PL. O que o PL... o partido pré-candidato. Não, eu ia falar. PL. O que o PL, o que você entende do PL? Como é que o PL está vindo enquanto partido, não só no Rio de Janeiro, mas numa visão nacional, né? Que eu acho que é um partido que ano que vem vai ser bem votado no Brasil como um todo. Sim, isso graças ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que fique muito claro. O PL, o PL ele é o maior partido da federação. O PL é o maior partido do Brasil, porque o Bolsonaro decidiu ir por PL. Logo, Bolsonaro indo, ele é hoje o campeão da política. Mesmo estando preso, é o que pauta jornal, pauta matéria, pauta a internet. Eles tentam abafar o Bolsonaro, persegui-lo de todas as formas, mas ele é igual massa de bolo, né? Quanto mais bate, mais ele cresce, né? Então, faço aqui, antes de fazer menção ao PL, que eu nutro respeito pelos dirigentes do partido, por essa sigla aqui, eu faço parte, que me recebeu super bem, que me deu as devidas estruturas para eu ganhar uma eleição no ano de 2024 e que me convidou agora para lançar uma candidatura hoje. Eu sou pré-candidato a deputado federal, com muito orgulho pelo Partido Liberal, mas é importante levar em consideração e dizer que o PL só é essa máquina de votos, só é esse partido vencedor por causa do presidente Jair Messias
Bolsonaro. E isso é consenso entre os dirigentes do partido. Não faço isso em demérito, não faço isso em detrimento de ninguém. É um fato que precisa ser reconhecido. Todas as vezes que eu tenho a possibilidade de assim dizer, eu digo, o PL é o que é, graças ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Se eu sou vereador, é porque o presidente Jair Messias Bolsonaro botou a mão. Se a direita hoje ela é pujante, ela está crescendo, é porque esse sentimento foi personificado na pessoa de Jair Messias Bolsonaro. Bom, o partido está com grandes expectativas aqui para o Rio de Janeiro, tá? E para o Brasil também. Nós já somos o maior partido do Brasil. Nós já temos o maior número de cadeiras, parece que 111 cadeiras na Câmara Federal. Aqui no Rio de Janeiro, nós ganhamos a eleição de 2022 para deputado estadual na Alerj com 17 parlamentares. Então, assim, a maior bancada disparado. É bem provável que isso permaneça agora no ano de 2026, nesse próximo pleito. Alguns políticos de outros partidos se filiaram ao PL para concorrer também pelo PL, em razão da força do partido, do planejamento, das pautas que o partido defende. O PL ele cresce porque ele entende as pautas que o Bolsonaro defende e ele, de fato, se organiza para isso. E se incorpora. Porque tem gente que critica o PL. O PL é um partido que teve lá... O PL ele sempre foi um partido de centro. Depois ele foi ficando sendo direita. Quando o Bolsonaro chega, ele vem para a direita. O PL passou por um processo de endireitização, digamos assim. Não sei se essa palavra exatamente existe, mas ele passa por esse processo, com a tutela dos dirigentes nacionais, com o Valdemar da Costa Neto, os dirigentes estaduais, o Altineu Cortes, né? E com a direção e das tomadas de decisões de escolha de candidato do presidente Jair Messias Bolsonaro. A estratégia do Bolsonaro deu certo. E não deu certo só no PL, não. Deu certo lá no PSL. O problema é que os dirigentes do partido, eles querem ter essa briga de queda de braço com o Jair Bolsonaro. Os dirigentes de partido precisam entender que quem é dono de voto não é a sigla, quem é dono de voto é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro decidir amanhã, falar assim, pessoal, não vai ser mais o PL, vai ser um outro partido, todo mundo vai migrar, esse partido vai ser o maior partido do Brasil. Ponto. Satia, então por que vocês não criaram um partido do zero? E quem disse que deixaram? Quem disse que o sistema político... O Aliança, absurdamente, coletaram assinaturas, fizeram tudo para que o partido saísse, todas as exigências, e as regras foram mudando com o jogo em andamento, inclusive, tá? Porque não quiseram. Que é muito comum desse governo. Cada vez que alcançava... Exatamente, aí ficou inviável, não deu tempo de criar aquela coisa toda. Então, o PL tem um plano, tá? A gente tem um plano muito interessante de manter e até aumentar a bancada, tá? A gente tem realmente a estimativa de que a gente vai aumentar a bancada de estadual e a bancada de federal. A gente também tem, sim, planos para elegermos o nosso governador, que hoje, inclusive, né, é o presidente da Alerj, o Douglas Ruas. Tá? Ele que deveria ser o governador atual. A gente passa por um processo de interinidade. Agora, a gente passa por um processo de interinidade eterno. Inconstitucional, fere a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e fere a Constituição Federal. Peraí. Desembargador Ricardo Couto está fazendo um excelente trabalho, enxugando a máquina, e é isso que a gente precisa. Enxugar a máquina, a gente precisa fazer isso. Mas ele não deveria ser o governador. Num processo de interinidade, o primeiro a ser governador, na ausência de governador, é o vice-governador. O vice-governador está no Tribunal de Contas do Estado, Thiago Pampolha. Na ausência do vice-governador, tem que ser o presidente da Alerj. Na ocasião, Rodrigo Bacelar preso. Não poderia ser. Na ausência do presidente da Alerj, aí sim você entra com o Ricardo Couto, que é o presidente. É por isso que o Estado não pode parar. Meu Deus, a lei orgânica. Mas é incrível, né? É incrível. Que onde bota o dedo podre do judiciário dá merda. A gente ainda tem Constituição? A gente tem 11 constituições. Cada um interpreta a seu bel prazer. Então o desembargador Ricardo Couto, ele está hoje como interino, governador do Estado do Rio de Janeiro, mas ilegitimamente. E quem está falando aqui não é um vereador da cidade, é a própria Constituição. Claro. Hoje nós já temos em eleição, na Alerj, um presidente. O presidente eleito democraticamente por voto direto dos deputados é o Douglas Ruas, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, já não tem mais a necessidade de, por linha sucessória, ter um desembargador. Tem que ser um político eleito pela Alerj. Essa era o que tinha que acontecer. Mas o PSD, o partido do Eduardo Paes, foi ao Supremo Tribunal Federal. Olha como, cara, isso deixa a democracia fragilizada. Não existe, eu perco no voto e ganho no Supremo. Isso desmoraliza
até a política. Eu, como político, eu quero resolver as coisas municipais na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, rapaz. Que juiz vai resolver as coisas que eu tenho que resolver, rapaz? Eu vou evocar o Poder Judiciário para resolver um problema que eu, como Poder Legislativo, deveria resolver? Que história é essa, rapaz? Eu fui eleito por quê? A dosimetria. A dosimetria, o Alexandre de Moraes foi lá e... Decisão monocrática. Decisão monocrática. Que isso? Que país é esse que a gente vive? Então, o Douglas Ruas deveria ser o governador do estado do Rio de Janeiro, não é por uma manobra do PSD, partido do Eduardo Paes, que viola a Constituição Estadual, viola a lei orgânica e viola a Constituição Federal de 88 de Ulisses Guimarães. O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é um golpe. É um golpe institucional impetrado pelo Poder Judiciário no Poder Legislativo. É uma sequência de golpes. Isso está muito claro. Eu não estou falando aqui da pessoa do Ricardo Couto. Pelo contrário, Ricardo Couto não deve favor político para ninguém. Por essa razão, ele está cortando todo mundo. Eu até achei interessante isso, é uma espécie de parlamentarismo, né? É até interessante essa questão de um primeiro-ministro que é votado diretamente pela Câmara ou pela Casa e ele não tem uma responsabilidade direta com o eleitor final na ponta e por isso ele pode fazer um governo de mais austeridade. Porque quando você vê o Ricardo Couto, ele não foi eleito por ninguém, logo não deve satisfação a ninguém. Por essa razão, vamos cortar todo mundo. Isso é bom para o Estado, poxa. Isso é bom para o cofre do Estado. Tá tudo bem. Já bem debilitado. Já bem debilitado. A gente ainda encontra-se em regime de recuperação fiscal. Assim como o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio de Janeiro, a gente tem diversos problemas com o regime de recuperação fiscal. A nível de investimentos básicos que a gente não pode fazer, porque a gente tem uma dívida a ser paga e temos que ter responsabilidade neste caso. Então, eu não estou aqui fazendo uma... Estado rico e pobre ao mesmo tempo. Eu não estou fazendo uma crítica à pessoa. Eu não gosto de criticar ninguém pessoalmente. Eu gosto de criticar ideias. Então, o senhor Ricardo Couto, ele deve saber, e ele sabe pelo mesmo ter notório saber jurídico, que ele é um governador ilegítimo e ele está atropelando a Constituição, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas a Constituição do Brasil, em razão dele estar sentado numa cadeira que ele não deveria. Já temos um presidente da Leste, gostando ou não, porque hoje o chicote está na mão deles, mas amanhã o chicote pode passar na mão para cá. Esse é o problema. Está errado. Eu vou discordar. Eu discordaria se o presidente da casa fosse, por exemplo, André Siciliano, que estava para concorrer, que é um petista. E se o André Siciliano ganhasse as eleições diretas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ele teria que ser o governador do Estado, meu Deus do céu. E eu criticaria se tivéssemos o desembargador Ricardo Couto na interinidade, né, eterna. Porque não é pelo personagem, não é por a uma pessoa, lei que existe e não está sendo cumprida. Né? A lei. Respeite a lei, porque senão vira bagunça. E o pior, assim, vira na bagunça. minha opinião, ele está lá com a bênção da Suprema Corte Brasileira, que é a guardiã da Constituição deveria guardar a Que Constituição. não recebeu um único voto e nos governa hoje. Você está entendendo? Incrível. É incrível. É um negócio que você... Assim... É incrível. E aí você vem o Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, por trás disso. Tem muito trânsito no judiciário. Se a corte deixou de ser legal para ser política... Ela é política. Não é mais legal. Nós estamos vivendo o que o professor Olavo de Carvalho nos ensinou, que é a politização da justiça e a judicialização da política. Está errado. Eduardo Paes, o senhor está errado. Ricardo Couto, com todo respeito, o senhor está errado. O senhor não deveria estar sentado na cadeira de governador do Estado do Rio de Janeiro. Não deveria. Né? E o pior, quando você vai passar por esse processo de exoneração, ele, evidentemente, ao exonerar, é óbvio que para a população ela está vendo a limpa dos cofres públicos, então vamos economizar, que bacana. No entanto, também é uma vontade política que beneficia o Eduardo Paes, porque as pessoas estão sendo exoneradas do grupo político do governador, logo aquele que apoiaria o Douglas Ruas para ser candidato à eleição. Então, não existe... Eu vou usar uma palavra de baixo calão, mas eu não posso ferir a audiência qualificada de vocês e nem o meu público. Então, meu irmão, não existe inocente nesse jogo. Tá? Não vem dizer que está tendo um governo de austeridade para dizer que é economista. Não, o que você está fazendo, senhor desembargador, governador ilegítimo do Rio de Janeiro, não segundo Rafael Satie, segundo a Constituição do Estado e Constituição da República Federativa do Brasil. O que Vossa Excelência está fazendo é prejudicar, sim, um grupo político em detrimento da eleição que está chegando.
para favorecer diretamente e indiretamente o senhor Eduardo Paes, que esse é um candidato ao governo do estado que está soltando fogos com essas exonerações, tá? E que não vai ganhar a eleição de novo. E não adianta criar narrativa, porque ele cria essa narrativa, que não ganhou a eleição por causa do juiz Marcelo Bretas. Não ganhou a eleição porque o Estado não gosta de você, Eduardo. Você não ganhou a eleição por causa do juiz Marcelo Bretas. Não foi o juiz Marcelo Bretas que inventou a história de você. Não foi o juiz Marcelo Bretas, Eduardo Paes, que te chamou de nervosinho da Odebrecht. O seu nome estava na planilha da Odebrecht. Exatamente. O seu nome estava lá. Você não ganhou a eleição porque no interior fizeram uma ilação e inventaram uma história contra você. Você não ganhou a eleição porque você não gosta do interior do Rio de Janeiro e principalmente da cidade de Maricá. Porque num telefonema pro Lula, no auge da Lava Jato, você chamou o Lula de um homem de alma pobre, que comprou um sítio em Atibaia, com o pedalinho dos netos deles em Atibaia. Você reclamou e falou, Atibaia é um lugar ruim, parece com Maricá aqui no Rio de Janeiro. Equivaleu, né? Equivalente a Maricá. Ou seja, você perdeu a eleição em 2022, não porque teve, em 2018, não porque teve uma intervenção do juiz Marcelo Bretas, não. O juiz Marcelo Bretas, na prerrogativa, nas suas prerrogativas, estava lá fazendo o que deveria fazer, mediante uma investigação da Polícia Federal no maior sistema de corrupção do Brasil, que foi a Operação Lava Jato. Tá? Que foi a Operação Lava Jato. Então você, seu Eduardo Paes, está ferindo a Constituição do Estado, ferindo a Constituição Federal e querendo criar uma narrativa de que não foi eleito por perseguição. Você não foi eleito porque você é da bagunça. E o interior do Rio de Janeiro não gosta de bagunça. O campista de Campos do Goytacazes, terra de presidente do Brasil, não gosta de bagunça. O norte fluminense, o noroeste fluminense, não gosta de arruaceiro, de bagunceiro. Não gosta. As pessoas que moram nessas respectivas cidades, Porciúncula, Campos do Goytacazes, Itaperuna, Angra dos Reis, essas cidades que você nunca pisou, por sinal, que só está indo por questões políticas, o interior do Rio de Janeiro, a força motriz do agro, da região serrana do Rio de Janeiro, Teresópolis, que vende hortaliças não só para o nosso estado, mas para todo o Brasil, essa gente não gosta de você, porque essa gente é trabalhadora. E é por essa razão que eu afirmo e reafirmo, você vai perder essa eleição de novo. Vai perder de novo, vai poder pedir música no Fantástico. Porque o eleitorado do interior não gosta de fanfarrão, não gosta de brincalhão. O senhor, com todo respeito, porque agora o senhor não é mais prefeito da cidade do Rio de Janeiro, eu sempre o respeitei no exercício das suas atribuições como vereador de oposição na Câmara Municipal, mas o senhor não vai ganhar a eleição. Com manobra ou sem manobra, com entrada no judiciário ou sem entrada no judiciário. Você não vai ganhar. E não vai ganhar por narrativa, não. Você não vai ganhar, você será derrotado, porque o povo do interior, em quem eu tenho muita estima, não vai votar em malandro. O carioca... Gosta. Né? Gostar não. Desculpas, né? O carioca, parte desse carioca votou no senhor, votou em Vossa Excelência, tá? Votou, mas não vai votar, não vai ser o suficiente. Você vai perder essa eleição, ainda que com todas essas manobras, sobretudo essa interinidade eterna inconstitucional que a gente vê no estado do Rio de Janeiro. Realmente o programa Me Conta de Você, mas em você a gente observa o amor e o carinho que você tem por esse povo, por esse estado, tem sim. Por essa cidade em especial também. E isso é importante que qualquer político dotado desse carinho, desse amor, com essa preocupação, seja valorizado. Obrigado. Falta na política é um pouco dessa honestidade, um pouco desse amor, né, por essa terra. Obrigado. Que a gente tem. Bom, como eu te falei, esse é um programa, nós já estamos há 1 hora, já quebramos. É mais de 1 hora, hein? E vou te falar, que fica aqui o compromisso de a gente fazer um outro programa, um podcast, porque aí a gente pode estender isso de uma forma... O formato do... Nós já estouramos ele há muito tempo. Vai ser uma honra. Excelente programa. Eu acho que ficou muito legal, mas que fica aqui o compromisso com você, se você entender e tiver uma agenda, para a gente fazer um outro podcast que é em outro formato. A gente pode estabelecer, extrapolar o horário, enfim. A hora que vocês quiserem. Eu amei a estrutura, a maneira como vocês tratam um convidado, muito cordial e muito profissional. Independente de lado político, vocês são comunicadores e vão receber qualquer pessoa aqui. E eu me senti super à vontade. Eu imagino que todos os outros que sentem nessa cadeira também se sintam à vontade. Então, quero agradecer a vocês, agradecer
pela Eu tô super feliz. autenticidade das perguntas, tá? Agradecer pela credibilidade, pela seriedade, pela inteligência. A gente roda muito programa de comunicação aí que, pelo amor de Deus, né? Caraca! Mas vocês são preparados, inteligentes, infraestrutura muito boa e eu parabenizo. O que eu puder fazer, o que tiver no meu alcance, eu farei para ajudar vocês e estarei novamente. Compromisso marcado. Estarei novamente, por favor. A gente já pode sair daqui com uma data. Já pode sair daqui com uma data. Fazer um programa mais primeiro, maior, né? Porque um podcast você fica mais livre, você pode extrapolar um tema de outras formas e aproveitar mais o tempo. Mas, assim, super agradeço a presença. Sensacional o papo. Espero que as pessoas, na hora de votar, se lembrem de muitas coisas que foram ditas aqui. Do compromisso delas com o próprio Estado, com a própria vida, com a própria história. Isso é uma honra. Isso é muito importante. Alguma coisa? Só agradecer. Agradecer demais a sua participação, Satie. Eu estou feliz. Eu chego a estar com cãibra nas bochechas. Estou muito feliz, muito honrada de ter você aqui no nosso podcast, no podcast do Estúdio Candelária. Muito bom. Obrigada, Marcos, por estar aqui com a gente. E até a próxima. Até a próxima. Eu adorei. Bora. Tchau, Valeu. gente. Tchau.